Em Naypyidaw, capital isolada de Myanmar, um embaixador da Etiópia entra no palácio presidencial para se despedir de Min Aung Hlaing. Dias depois, Min Aung Hlaing aparece em Bangkok, recebido com tapete vermelho, e a pergunta é: por que Min Aung Hlaing está voltando a ser recebido como chefe de Estado? Recentemente mostramos aqui no canal a visita de Min Aung Hlaing ao Laos e agora o embaixador da Etiópia e a visita a Bangkok. Essa história não é sobre diplomacia, é sobre reconhecimento, sobrevivência política e uma guerra civil que atravessa fronteiras. E no final deste vídeo você vai entender por que dois encontros aparentemente protocolares podem revelar uma tentativa muito maior de recolocar Myanmar no mapa internacional como governo aceito. No dia 30 de julho de 2026, o embaixador da Etiópia em Myanmar, Daba Debeli Hund, foi recebido por Min Aung Hlaing em Naypyidaw. A informação foi divulgada por veículos de Myanmar, incluindo o Eleven Media Group e o Popular Myanmar. Oficialmente, era uma visita de cortesia. O embaixador, baseado em Tóquio, estava encerrando sua missão diplomática e retornaria ao seu país. Até aqui, tudo parece rotina. Um diplomata termina seu mandato, visita o chefe de Estado, troca presentes, posa para fotografias e fala de amizade entre os povos. Mas em Myanmar e Etiópia, nada é tão simples, porque o homem que recebeu o embaixador não é um presidente comum. Min Aung Hlaing foi o comandante militar que liderou o golpe de 2021, derrubou o governo civil ligado a Aung San Suu Kyi e mergulhou o país em uma das crises mais violentas da Ásia contemporânea. Desde então, Myanmar entrou em colapso político. O exército enfrentou protestos, movimentos de resistência armada, grupos étnicos insurgentes e uma guerra civil cada vez mais fragmentada. Do outro lado, Etiópia, que viveu uma guerra devastadora no Tigré, que terminou formalmente com um acordo de paz, mas deixou cicatrizes profundas. O país também enfrenta tensões étnicas e disputas internas em várias regiões. E é nesse contexto que a visita do embaixador etíope ganha outro significado. Segundo a cobertura de Myanmar, a reunião tratou do fortalecimento das relações diplomáticas entre os dois países, da ampliação de visitas de altos funcionários, da cooperação parlamentar, do comércio, da agricultura e do turismo. Mas havia um ponto muito mais sensível na conversa: o intercâmbio de experiências de paz para resolver conflitos internos. Essa frase, à primeira vista, parece neutra, parece até positiva. Dois países conversando sobre paz, estabilidade e reconstrução, só que ela carrega um peso enorme. Então, quando Myanmar e Etiópia falam em trocar experiências de construção da paz, não estamos falando apenas de seminários diplomáticos. Estamos falando de dois estados tentando administrar, justificar ou encerrar conflitos internos que marcaram profundamente suas populações. Do lado de Myanmar, essa linguagem serve para projetar uma imagem específica, a de um governo que estaria tentando estabilizar o país, dialogar com parceiros externos e aprender caminhos para a paz, mas há uma tensão evidente. Para opositores, organizações de direitos humanos e parte da comunidade internacional, o regime de Min Aung Hlaing não é simplesmente um governo tentando resolver um conflito. Ele é um dos principais responsáveis pela própria crise. Por isso, a reunião com o embaixador etíope pode ser lida em duas camadas. Na camada oficial, é um encontro diplomático de despedida. Na camada política, é mais um tijolo na reconstrução da imagem internacional de Min Aung Hlaing e da Etiópia. E essa reconstrução ficaria ainda mais clara poucos dias depois. Em 6 de agosto de 2026, Min Aung Hlaing iniciou uma visita oficial à Tailândia. A viagem foi apresentada por veículos de Myanmar, como o Eleven Media Group e o Myanmar National Post, como uma visita de Estado feita a convite do primeiro-ministro tailandês Anutin Charnvirakul. Ao chegar a Bangkok, Min Aung Hlaing foi recebido por autoridades tailandesas, incluindo altos funcionários do governo, representantes diplomáticos de Myanmar e membros da embaixada. Depois, segundo a cobertura da imprensa regional, ele foi recebido na casa do governo tailandesa com cerimônia oficial,
guarda de honra e salvas de artilharia, um protocolo reservado a visitas de alto nível. Um líder que passou anos associado ao isolamento diplomático aparece sendo recebido com honras de Estado em um país vizinho e membro importante da Ásia. A visita incluiu conversas bilaterais, encontros com autoridades parlamentares, participação em fórum econômico e discussão de cooperação entre Myanmar e Tailândia. Oficialmente, os temas eram previsíveis: relações de amizade, cooperação econômica, cultura, fronteira, comércio, trabalhadores migrantes e segurança. Mas, de novo, o subtexto era mais importante que o texto. Min Aung Hlaing queria mostrar que Myanmar não está sozinho, e a Tailândia queria mostrar que não pode simplesmente ignorar Myanmar. Para entender isso, precisamos voltar um pouco. Myanmar, também conhecido historicamente como Birmânia, tem uma longa trajetória de domínio militar. Mesmo nos períodos de abertura política, os militares nunca desapareceram de fato do centro do poder. Em 2015, o partido de Aung San Suu Kyi venceu eleições com grande apoio popular. Por alguns anos, Myanmar pareceu caminhar para uma transição política, ainda que limitada e imperfeita. Mas em fevereiro de 2021, os militares tomaram o poder novamente, alegaram fraude eleitoral, prenderam lideranças civis e instauraram um novo ciclo de repressão. A reação popular foi gigantesca, protestos explodiram pelo país. Depois, a repressão empurrou parte da oposição para a luta armada. Grupos étnicos que já enfrentavam o Estado birmanês há décadas ganharam novo protagonismo. Milícias locais, forças de defesa popular e organizações étnicas passaram a desafiar o exército em várias frentes. O resultado foi a fragmentação do território. Myanmar deixou de ser apenas uma ditadura reprimindo protestos. Tornou-se um estado em guerra interna prolongada. E a ASEAN, a Associação Regional do Sudeste Asiático, tentou responder com o chamado Consenso de 5 Pontos, que defendia o fim da violência e o diálogo entre as partes. Na prática, o consenso fracassou. Myanmar continuou em guerra, a junta não aceitou plenamente as condições, e a ASEAN passou a excluir líderes birmaneses de algumas reuniões de alto nível, permitindo apenas representantes não políticos em certos encontros. Isso isolou Min Aung Hlaing, mas não o derrubou. E aqui entraria a importância da Tailândia. A Tailândia compartilha uma longa fronteira com Myanmar. Quando o Estado perde controle de regiões fronteiriças, redes criminosas se expandem. Quando a economia entra em colapso, trabalhadores migram. Quando o conflito atinge áreas próximas à fronteira, Bangkok sente o impacto diretamente. Por isso, para a Tailândia, lidar com Min Aung Hlaing não é apenas uma escolha ideológica, é uma questão de segurança nacional. A Tailândia tem preocupações concretas: refugiados, tráfico de drogas, redes de golpes online, tráfico humano, instabilidade nas fronteiras e dependência de mão de obra. Esse ponto aparece com força nas reportagens regionais. Segundo a Cambodianess, baseada em reportagem da AFP, autoridades tailandesas queriam discutir com Myanmar a repressão a redes de golpes cibernéticos que operam em áreas fronteiriças. Essas redes se tornaram um problema regional, envolvendo fraudes online, exploração de trabalhadores e crime organizado. Então, a visita de Min Aung Hlaing à Tailândia tinha dois lados. Para Myanmar, era uma oportunidade de legitimidade. Para a Tailândia, era uma tentativa de administrar uma crise que bate à sua porta. E isso cria um dilema. Se Bangkok isola completamente Min Aung Hlaing, perde influência direta sobre a fronteira e sobre temas práticos. Mas, se recebe Min Aung Hlaing com honras oficiais, pode ser acusada de normalizar um regime responsável por repressão e guerra. É exatamente essa a crítica feita por grupos de direitos humanos e ativistas pró-democracia. Para eles, estender o tapete vermelho para Min Aung Hlaing não aproxima a paz. Pelo contrário, fortalece politicamente. E é aqui que a visita do embaixador da Etiópia e a viagem à Tailândia se conectam. O encontro com o embaixador etíope foi pequeno, diplomático, quase silencioso, mas abriu uma janela para a narrativa de que Myanmar conversa com o mundo, troca experiências sobre paz e mantém relações normais com outros estados. A visita à Tailândia foi o passo seguinte.
muito mais visível, muito mais simbólica, muito mais útil para a imagem internacional do regime. Uma coisa é receber um embaixador em Naypyidaw, outra coisa é ser recebido em Bangkok com cerimônia oficial. Juntas, as duas cenas mostram o mesmo movimento, Min Aung Hlaing tentando sair da posição de líder isolado e voltar ao papel de chefe de Estado reconhecido. Esse esforço não acontece por acaso. Min Aung Hlaing vinha realizando uma sequência de contatos diplomáticos, incluindo visitas a países como China, Índia, Laos e Tailândia. A mensagem é simples. Se o Ocidente condena, Myanmar procura reconhecimento em outros lugares. Se a ASEAN impõe limites, Myanmar tenta abrir brechas dentro da própria ASEAN. Se organizações internacionais criticam, o regime aposta em relações bilaterais, comércio, segurança e pragmatismo regional. Esse é um padrão comum em regimes pressionados internacionalmente. Eles não precisam convencer todo mundo, precisam convencer o suficiente. Basta manter relações com vizinhos, garantir apoio de potências regionais, participar de fóruns econômicos e mostrar fotos com autoridades estrangeiras. Com o tempo, a exceção começa a aparecer normalidade, e normalidade é uma moeda política poderosa. Para Min Aung Hlaing, ser fotografado com líderes estrangeiros ajuda a vender uma mensagem interna, a de que seu governo resistiu ao isolamento e está sendo aceito novamente. Para opositores, essa imagem é devastadora, porque sugere que a pressão internacional pode estar se desgastando enquanto a guerra continua. Para a ASEAN, é um teste de coerência. O bloco tentou manter uma posição comum sobre Myanmar, mas seus próprios membros têm interesses diferentes. A Tailândia, por ser vizinha direta, tende a priorizar estabilidade, fronteira e economia. Outros países podem priorizar direitos humanos ou a imagem institucional da ASEAN. Essa diferença enfraquece uma resposta única. E para o mundo, a questão é ainda maior. Até que ponto a diplomacia pragmática ajuda a reduzir conflitos? E até que ponto ela apenas legitima quem usa a violência para permanecer no poder? Não existe resposta fácil. Países vizinhos precisam conversar, fronteiras precisam ser administradas, trabalhadores imigrantes precisam de proteção e redes criminosas precisam ser combatidas. Mas existe uma linha perigosa entre conversar por necessidade e normalizar sem condições. Se a Tailândia usa o encontro para pressionar Myanmar a combater crimes transfronteiriços, proteger civis e avançar em diálogo interno, isso pode ter algum valor prático, mas se a visita serve apenas para dar palco, foto e reconhecimento a Min Aung Hlaing, o resultado pode ser o oposto: mais confiança para o regime, menos pressão por concessões e mais frustração para os que resistem dentro de Myanmar. A pergunta que fica é: esse processo vai ajudar Myanmar a sair da guerra ou vai ajudar Min Aung Hlaing a sobreviver politicamente? E para entender por que a Tailândia está tão empenhada em resolver problemas de fronteira, precisamos olhar para o que aconteceu com seu outro vizinho. No final de 2025, Tailândia e Camboja entraram em conflito armado na fronteira entre os dois países. Por mais de 3 semanas, houve combates que causaram vítimas dos dois lados. O cessar-fogo só foi anunciado em 27 de dezembro de 2025. Em abril de 2026, os ministros das relações exteriores dos dois países ainda se encontravam nas margens de fóruns internacionais para discutir medidas de construção de confiança e a normalização das relações diplomáticas. A guerra com o Camboja teve um efeito colateral imediato. Grande parte dos trabalhadores cambojanos que viviam na Tailândia fugiu de volta para o seu país. Isso criou uma escassez de mão de obra que a Tailândia precisava resolver rapidamente, e é exatamente aí que Myanmar entra. A Tailândia assinou com Myanmar, durante a visita de Min Aung Hlaing, um acordo de cooperação na área de emprego. Na prática, Bangkok estava garantindo acesso a trabalhadores birmaneses para substituir os cambojanos que partiram, ou seja, a mesma Tailândia que acabava de sair de um conflito com o Camboja estava agora firmando parcerias trabalhistas com Myanmar.
Isso diz muito sobre como a política regional funciona na prática. Não é ideologia que guia as decisões, é necessidade. Essa é a realidade do Sudeste Asiático hoje. Fronteiras que sangram, interesses que se cruzam e líderes que precisam fazer escolhas impossíveis entre princípios e sobrevivência política. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações.